tivesse vergonha de falar em público, eu tava ferrado com vocês, hein? Já vi o pessoal cochichando ali, meio com pena de mim, mas o que eu vim falar aqui hoje é muito sério. Eu escolhi entregar minha vida a um sonho. Fazer com que a cor da pele deixe de influenciar na expectativa de vida das pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, hoje, se você pega um grupo de pessoas da mesma idade, do mesmo gênero, do mesmo nível de escolaridade e que moram no mesmo bairro, as pessoas negras têm chances 23,5% maiores de serem assassinadas em relação às pessoas de outras raças ou cores. O que mais me entristece é que isso não é de hoje. Já fazem 518 anos que o Brasil é assim todos os dias. Quem devia resolver isso é o Congresso. Mas apesar da nossa população ter 54% de pessoas negras, só 20% das cadeiras do Congresso são ocupadas por essas pessoas. Chegou um momento que eu achei que simplesmente não havia mais solução. Até que eu participei de um programa chamado Guerreiros Sem Armas, que me deu muita esperança. Esse programa, promovido pelo Instituto Elos, reúne jovens de vários países do mundo para passar por uma imersão onde a gente aprende a cultivar comunidades, a realizar sonhos coletivos. Lá eu aprendi um conceito do Buckminster Fuller. Na visão dele, a gente não precisa ficar forçando a mudar o modelo problemático. A gente pode simplesmente juntar um grupo de pessoas e construir um novo modelo, um modelo que faça mais sentido para a gente. Em outras palavras, se eu quero fazer com que a cor da pele não influencie mais na expectativa de vida das pessoas, e isso é um problema nacional, eu não preciso ficar brigando com os políticos atuais. A gente pode simplesmente juntar um grupo de pessoas e construir uma nova forma de fazer política. E é assim que a gente começou a construir alguns movimentos no Brasil, mas quando eu achei que a solução estava pronta, eu confesso que eu dei uma esfriada, gente. Pensa bem no tamanho do Brasil. Pensem bem quantas diferentes comunidades existem dentro do nosso país. Tem gente que é católico, tem gente que é evangélico, tem gente que é umbanda, espírita, tem gente que é da classe de políticos, tem gente que é da comunidade de empresários, corajosos, tem gente que é da comunidade de acadêmicos, tem gente que nem estuda e nem trabalha, né? Tem gente que gosta de cidade, tem gente que é da comunidade que gosta da roça, tem gente que é da comunidade que não tem dinheiro, e tem gente que é de uma comunidade que simplesmente não sabe o que fazer com tanto dinheiro. Como cultivar comunidades tão diferentes para realizar sonhos que são coletivos? Foi assim que surgiu o movimento Acredito, um movimento nacional, suprapartidário, disposto a construir uma nova forma de fazer política para o país. E aí sempre tem aquele que chega e fala, não, vocês estão querendo construir uma nova forma de fazer política. Gente, o Brasil ele não converge em nada, todo mundo polarizado, ninguém converge para uma coisa em comum, um propósito em comum. Mentira. A gente fez uma pesquisa que revelou que 88% dos brasileiros acreditam que a educação deve ser priorizada. Então, em pelo menos uma coisa, a gente já sabe que a gente concorda. Vamos aproveitar isso e construir uma nova forma de fazer política. Mas a gente acha que simplesmente ter um propósito em comum talvez não seja suficiente. Para cultivar diferentes comunidades, a gente sente que pelo menos 3 pilares são fundamentais para fazer com que a gente consiga reunir o nosso país e convergir na construção de um Brasil melhor, mais justo, com mais igualdade de oportunidades. O primeiro deles é separar a mobilização de organização. Mobilização é o que aconteceu em 2013. As pessoas foram para a rua, bateram panela, voltaram para casa, todo mundo desorganizado. Se a gente tivesse organizado, teríamos voltado para casa, feito uma reunião de trabalho, planejado os próximos passos, formado lideranças para continuar fazendo os movimentos. A gente teria criado estratégias para trazer mais gente para os movimentos que a gente estava criando no país, mas a organização não foi suficiente. E para trazer exemplos concretos, o Acredito está organizando pessoas em 14 estados diferentes. Lá no Acre, a gente fez uma mobilização para trocar o lixo do carro das pessoas por mudas de planta. Voltamos para casa, fizemos uma reunião de trabalho e definimos qual seria o próximo passo. Lá tem um auditório que cabe 800 pessoas, em Rio Branco. Nunca tinha sido lotado na história do Acre. E a gente lotou esse auditório em uma conferência com 800 pessoas no Acre que acreditam que é possível construir uma nova forma de se fazer política. Mas a gente não parou por aí. Voltamos para casa e no Ceará a gente fez uma mobilização para incluir dentro de uma escola
uma menina trans que tinha sido proibida pela diretora de fazer a rematrícula, simplesmente porque ela era trans. Essa mobilização envolveu mais de 10 partidos diferentes, 800 pessoas, de maneira suprapartidária, em prol de uma causa em comum. Em São Paulo, a gente fez várias revitalizações de praças, a gente cortou gramas, a gente combateu a febre amarela, e com ações concretas e organizadas, fizemos uma série de mobilização, e estamos fazendo isso no país, para construir uma nova forma de fazer política. Mas, no nosso ponto de vista, simplesmente separar mobilização e organização, talvez não seja suficiente para cultivar comunidades tão diferentes. Existe um próximo passo, que, no nosso ponto de vista, é, além de organização, tomar decisões a partir de valores. Não tomar decisões a partir de pessoas, ou de ideologias, ou de partidos. Tomar decisões a partir de valores. E a gente faz isso na prática. Um dos nossos principais valores é a transparência radical. A gente acha que o movimento ele não pode simplesmente falar como é que a gente gasta o dinheiro. A gente tem que falar quem são cada uma das pessoas que doam todos os dias para fazer com que aquilo funcione. No nosso ponto de vista, não dá para construir políticas públicas que aumentem a desigualdade do país. Então, um dos nossos valores é dignidade e igualdade de oportunidades. Tudo que a gente propõe precisa reduzir as profundas desigualdades do Brasil. Um dos nossos valores é diversidade. A gente só topa fazer renovação política se a gente tiver pelo menos 1/3 de mulheres e 1/3 de negros nessa renovação. Hoje, esses números são de 20%, 14%. A gente precisa urgentemente aumentar isso. E é exatamente esses valores, são exatamente esses valores que estão sendo capazes de reunir essas pessoas tão diferentes em um propósito em comum para tomar decisões que são coletivas agora. Então, quando o Movimento Acredito faz um encontro nacional, ninguém está preocupado se fulano é do partido A, do partido B, ou se o Beltrano nem gosta de partido. A gente quer construir um novo Brasil pautado em valores em comuns. Isso vai muito além dessa ideologia esquerda, direita e por aí vai, Estado mínimo, Estado máximo. A gente quer construir um país pautado em valores. Se isso fosse levado a sério, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil existem mais de 56 mil vereadores. Gente, dá para encher um estádio só de vereador. Tem gente que ia querer jogar uma bomba, né? Mas a gente pode imaginar que essas pessoas, se elas fossem comprometidas, elas estariam fazendo encontros nacionais dos vereadores do Brasil para tomar decisões comuns. Gerir os municípios, por mais que eles sejam muito diferentes, algumas coisas em comuns poderiam acontecer e as decisões poderiam ser tomadas juntas. Como os valores não são claros, essas pessoas não conseguem se reunir. E além de organizar as comunidades, separar a mobilização de organização, além de tomar decisões pautadas em valores, eu sinto que a gente precisa de um terceiro pilar, que no nosso ponto de vista é adicionar a diversidade como valor central da tomada de decisão. O Acredito ele só conseguiu chegar em 9 meses a 14 estados e ter mais de 2.000 voluntários, fazendo com que essa renovação política aconteça, porque a gente bateu o martelo e colocou a diversidade no centro da tomada de decisão. Já que a gente tem comunidades tão diferentes, por que a gente não pega, então, alguém que é católico, alguém que é evangélico, alguém que é umbanda, alguém que é espírita? Por que a gente não pega, então, alguém que é da comunidade de políticos, de empresários, acadêmicos, nem estuda nem trabalha? Por que a gente não traz essas pessoas para o nosso time? Gente jovem, gente adulta, gente velha, gente negra, gente branca. Por que a gente não traz homem e mulher e compõe um time diverso? Isso faz a gente tomar decisões levando em consideração toda a pluralidade do Brasil. E isso faz com que a gente proponha projetos que realmente estão conectados com a população. E não esse monte de coisa que um grupinho de iluminados decide lá em Brasília e agora tem que ser para o país inteiro. Tem um caso muito concreto que revela o quanto que, além de ideologia, a diversidade aumenta os resultados. A gente decidiu fazer uma campanha do meu primeiro voto. A gente fez uma campanha para incentivar jovens de 15 a 18 anos a tirarem o título de eleitor, votarem pela primeira vez. Gente, eu ia nas escolas e não tinha nada que eu fazia que convencia aqueles jovens de tirar o título de eleitor. Nada. Podia dar dinheiro que eles não iam. Até que a gente chamou um jovem, o João, de 16 anos, para trabalhar comigo dentro do movimento.
E ele teve uma ideia brilhante. Ele falou, cara, a gente precisa arrumar um jeito dos próprios jovens conversarem com os próprios jovens e eles, entre si, toparem ir no cartório coletivamente. E foi assim que fotos como essas começaram a chegar para o movimento Acredito todos os dias. Os jovens, uns convidando os outros para ir no cartório coletivamente tirar o título de eleitor. Antes eles não iam porque era uma experiência chata, maçante. Pô, imagina, gente, você com 16 anos, sair de casa 2 da tarde, no sol quente, ir para o cartório, pegar 2 horas de fila para tirar um título de eleitor que você nem é obrigado a votar. Não tem a menor chance. Agora, se você recebe o convite de 5 amigos diferentes para vocês pegarem o ônibus junto, passarem por uma experiência coletiva, se divertirem no caminho, ir lá no cartório, tirar uma foto até com o diretor do cartório, eles estavam fazendo isso, pô, fica mais interessante. Isso foi o que a diversidade fez com a gente, aumentou os nossos resultados e fez com que o país avançasse mais, porque nós estávamos sensíveis a isso. Para quem ainda não acredita que isso é uma coisa importante, a McKinsey, uma das maiores consultorias do planeta, fez uma pesquisa que revelou que organizações que têm diversidade de gênero têm resultados 21% superiores do que as organizações que não possuem diversidade de gênero. Quando a diversidade é de raça e étnica, a diversidade sobe para 33%, o aumento dos resultados. Isso é uma pesquisa mundial. Então, se a gente realmente está comprometido com o Brasil, precisamos colocar diversidade em todas as comunidades que nós já estamos hoje. Não é apontar o dedo para o outro e falar agora você tem que ser diverso. É colocar diversidade no nosso grupo de trabalho, na nossa faculdade, nos momentos em que a gente se reúne para fazer qualquer tipo de renovação. E nesse sentido eu queria fazer para vocês hoje 4 convites. O primeiro é convidar vocês a começarem a se organizar em pequenos grupos para fazer com que os problemas complexos que vocês enxergam sejam resolvidos. Não precisa se preocupar em tentar salvar o mundo e mobilizar 1 milhão de pessoas em uma semana. Mas organize um pequeno grupo de pessoas que estão dispostas a compartilhar desse sonho coletivo e comecem a fazer pequenas mobilizações, assim como estamos fazendo em todos esses estados, para fazer com que a organização dê resultados maiores do que cada uma dessas pequenas mobilizações. O segundo convite é convidar vocês a exercitarem autoconhecimento e descobrirem quais são os valores de cada um de vocês. Isso é o que vai fazer com que vocês se conectem com comunidades que compartilham dos mesmos valores que vocês. Se a gente entrar em comunidades diferentes, vai gerar conflito. Eu não topo entrar em nenhum grupo de trabalho que a transparência não seja radical. Porque se eu entro lá e eu descubro que tem algum desvio de dinheiro, eu vou querer sair. Então eu prefiro saber que esse é o meu valor e eu prefiro procurar pessoas em comunidades com valores similares aos meus. Levem isso em consideração, exercitem o autoconhecimento para descobrir quais são os seus valores. Terceiro, estejam sensíveis à diversidade. Se vocês estão em grupos de trabalho hoje em que a diversidade não é um valor central, existe um grande risco das soluções que vocês estão criando não serem soluções para o todo, e serem soluções só para as partes. Soluções para partes do Brasil a gente já tem de monte hoje. Isso é maligno, isso prejudica o nosso país. Levem em consideração a diversidade e estejam sensíveis a ela. E por último, eu estou aqui hoje depois de um ano, mas cultivar diferentes comunidades não é a coisa mais fácil que tem de se fazer. Tanto que é exatamente por isso que aquelas 88% de pessoas que acreditam em educação ainda não se juntaram. Mas o principal convite é que vocês não desistam de se organizar em comunidades. Hoje é muito fácil virar e falar, não, eu não vou votar em ninguém, eu não vou me juntar com ninguém, porque aí eu tenho certeza que ninguém vai me decepcionar. Esse é o caminho mais fácil. Mas, para os tamanhos de problemas que a gente tem no Brasil, as únicas soluções são coletivas. A gente precisa aprender a trabalhar coletivamente para conseguir resolver problemas nacionais no nosso país. Por último, imagine um mundo onde se organizar coletivamente e realizar sonhos coletivos é a nossa norma. Acreditem que isso é possível de acontecer, porque se a gente está imaginando isso, e se a gente está discutindo isso aqui agora, é porque isso já está acontecendo. A gente ainda vai chegar no momento em que sonhar coletivamente e realizar sonhos coletivos é a norma da nossa sociedade. Espero que a gente esteja juntos construindo isso. Essa é a ideia que eu vim compartilhar. Muito obrigado.